Olá, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para seguir com nosso podcast e nós estamos falando sobre el rico e Lázaro. A Bíblia não dá nome a este rico. Ou seja, você vê a situação de uma pessoa que perde a salvação de ella, nem o nome de ella será recordado. Ou seja, tamanho o desprezo que essa pessoa tendrá. Algumas pessoas me perguntaram, e eu preparei alguns versículos que vão falar muito sobre o que estamos aqui tratando neste podcast del rico e Lázaro. O primeiro que eu queria deixar com vocês é Jeremias, capítulo 17, verso 13, onde habla sobre isso de que o nome da pessoa cai no olvido, quando ella desobedece a Deus, quando ella perde a salvação de ella. Ele disse assim: Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonam serão avergonçados, os que se apartam de ti serão como nomes escritos em la arena, por haber-te abandonado a ti, Senhor, que eres manancial de águas vivas. Vê aqui neste versículo bíblico, Jeremias 17:13, disse que os que se apartam de Deus, seus nomes serão escritos em la arena, ou seja, serão apagados. Foi exatamente isso que aconteceu com este homem da parábola que estamos estudando, não? Que é o rico e Lázaro. Ou seja, Lázaro teve seu nome recordado, porque Lázaro foi salvo, seu nome foi colocado no livro da vida, já o rico não. E eu queria compartilhar com vocês, porque algumas pessoas me pediram para que nós pudiéramos ajudá-las, por exemplo, sobre o assunto de que depois da morte já não há mais nada que fazer, porque nós decidimos o futuro de nossa alma mientras estamos vivos. Se eu estou vivo, eu tenho a oportunidade de ser salvo, não importa meu passado. Porque no momento em que eu me arrependo, aí, e nesse momento, eu posso receber a salvação. Aunque sem a última hora, como por exemplo, o ladrão que estava aí na cruz. Não? Haviam dois ladrões, se burlou, falou tonterias, mas o outro, ele digo, nós outros merecemos tamanho castigo, pero este homem nada isso. E ele mirando hacia Jesus, ele digo: Senhor, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. E Jesus digo: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, se essa já é uma evidência que depois da morte há outra vida. Há outra vida. Aquele ladrão de la cruz, ele teve a oportunidade de ser salvo, aunque no último momento, mas ele foi salvo. Essa deve ser sua ideia, seu pensamento com relação à sua família. Seu objetivo tem que ser salvá-los. Aunque sim, no último momento, de pronto, um familiar suyo cai no hospital, ele está em um estado grave ou terminal, você não se preocupe em querer que ele se cure, se preocupe em salvar a alma de ele. Porque nesse último momento, se você chega para esse familiar e você lhe disse: fulano, entrega tua vida a Jesus, acepta Jesus, deixa Jesus entrar em seu coração, arrepenta-te de tus pecados. E se nesse momento você mesmo, a pessoa acepta, você na hora hace uma oração por ella e pede para ela: eu te entrego minha vida, Jesus, eu te acepto como meu único Senhor e Salvador, eu lhe pido perdona todos os meus pecados. Se ella confessa a Jesus como Senhor, se arrepende de seus pecados e ela morre naquele momento, ela será salva. Sim, naquele momento, ela será salva, porque ela se arrependeu de seus pecados, ela confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador e ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Listo. Ela morreu, foi salva. Esse é nosso trabalho como cristianos, como discípulos de Jesus, como aqueles que andamos com Jesus. Nosso objetivo tem que ser salvar a las pessoas. Déjame mostrar esses versículos para que você los anote
e usted los pueda ler e também ter ideia que mientras hay vida, hay oportunidade, porque depois que se muere, nada se pode fazer. Allá no livro de Eclesiastés, capítulo 9, usted abra sua Bíblia, por favor. Eclesiastés, capítulo 9, verso 4 ao 6. Se lo leu, depois você confira. Anote aí, Eclesiastés 9, do 4 ao 6. Ele disse assim: aún há esperança para todo aquele que está entre los vivos, pois melhor é perro vivo que leão muerto. Aí ele disse: porque los que vivem sabe que han de morir, pero los muertos nada sabem, não tienen mais recompensa, sua memória cai en el olvido, também perecem su amor, su ódio e sua envidia, e já nunca mais tendrão parte em todo lo que se hace debaixo do sol. Então, aqui está uma evidência que aqueles que muerem não podem volver. Não há reencarnação, não há purgatório, não há essa possibilidade de que fulano morreu, vamos fazer uma missa, vamos prender nas veladoras, vamos fazer nas orações, para que ele pueda sair do purgatório, para que ele pueda sair do inferno e vir para o céu. Não, se acabou. É como aprendimos e estamos aprendendo em la em la história do rico e Lázaro. Quando o rico dijo para Abraão: pida para que ele morre na punta do dedo e refresque minha alma que está em tormento. E o padre Abraão dijo: não, porque há uma grande separação entre nós e vosotros. Já não há mais nada que fazer. Então, quando se muere, o destino del alma já foi traçado. A pessoa que entregou a vida a Jesus e viveu fiel a Jesus, ela será salva. Mas a pessoa que não quis, então ela será condenada. E uma vez que morreu, nada se pode fazer. Por isso que ele disse que nunca mais tendrão parte em todo o que se hace debaixo do sol. Eu já escutei muitas pessoas que dizem que ela viu a abuelita que se morreu, que se lhe apresentou a abuelita, a madre. A vezes a pessoa ela vai a um lugar de espiritualismo, de espiritistas, porque ela quer conversar com o familiar que se muere. E aí, supostamente, aquele espírita, ele recebe, não, o espírito do muerto e habla com a pessoa. E a pessoa diz: caramba, és minha abuelita, és minha mamãe, és meu papá, és minha pareja, és meu filho. Não és. És um espírito imundo que se hace passar por seu familiar. E de pronto a pessoa: pero bispo, a voz, a maneira de gesticular, era meu filho, era meu marido, era, não era. É porque o mesmo demônio que viveu dentro dele por tantos anos se hace aparentar com o familiar que se morreu. Então, quando você escute isso, já sepa, não se pode. Um familiar, um ser querido morreu, ele já não volve mais. Mas o bispo de ouvir a figura de minha pareja, de ouvir a figura de minha abuelita que vino falar comigo em uma noite, foi um demônio que se vestiu com a aparência de seu familiar e se lhe hizo passar para que você lhe credera e para que você quedara abaixo do controle desse espírito. Não creem nestas coisas. Há um outro versículo em el livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e 28. Anote aí, Hebreus 27 e 28. Vou pedir que nosso amigo aqui que me apoie para que ele coloque também em pantalla e você anote. Está aí, ó. E de la maneira que está establecido para os homens que mueram uma sola vez, e depois de esto, el juízo. Assim também Cristo foi oferecido uma sola vez para levar os pecados de muitos e aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado para salvar a los que lo esperam.
Entonces vea que a los hombres está establecido que mueram uma sola vez. E depois de isso, o juízo. Se acabou. A pessoa murió. Se ela murió em Cristo, então ela vai para esse lugar que Jesus chamou de paraíso, ou el seno de Abraão. É o lugar do descanso de aqueles que murieron em Cristo. Se murió sem Cristo, então a pessoa ela vai direto ao inferno, al Hades, e aí ela vai ser atormentada hasta o dia do juízo, quando ela será condenada por toda a eternidade. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia, eu vou dar versículos para que você possa ter isso. Então, esses dois versículos, Eclesiastés e Hebreus, mostram que a pessoa morre uma sola vez. Não há reencarnação, não há purgatório, não há essa coisa de que a pessoa queda como um fantasma, dando vueltas, ou que aparece. Todo é uma farsa, é uma mentira, é um engano do diabo para tratar de enganar, não de atrapar as pessoas. Porque depois que murió, se acabou. Ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso para estar com Cristo. Essa decisão se toma em vida. Muito bem. Agora, com respeito ao inferno, muita gente disse, não, o inferno é aqui mesmo. Aqui é o lugar onde uno hace e uno se la paga. E a Bíblia mostra que não é certo. Veja, por exemplo, le vou dar versículos, você depois anote e leia. É um pouco largo, vou ler apenas para que você, dois apenas para que você leia. São Marcos 9, 43 ao 48. Anote. São Marcos 9, do 43 ao 48. Ele disse assim: se tu, mano, tienes ocasião de cair, corta-la, porque melhor te es entrar em la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, ao fuego que não pode ser apagado, donde el gusano de ellos não muere e el fuego nunca se apaga. Então, se Jesus, ele falou que no inferno está escrito, el fuego não pode ser apagado, el gusano de ellos não muere e el fuego nunca se apaga. Ou seja, aquele inferno, meu amigo, minha amiga, é um lugar de tormento. Por isso que em la parábola del rico e Lázaro, em 2 ou 3 ocasiões, não me acordo bem na hora, el rico ele disse assim: estou em tormentos, atormentado. Por quê? Porque o inferno não é um passatempo, não é um lugar de encontro de amigos. No inferno não haverá festa, não haverá aí alegria, não haverá momentos de paz. E no inferno não haverá aquele momento de complacer-se. Não. O inferno, como Jesus dijo, é um lugar aonde o fogo não pode ser apagado, donde o gusano de ellos não muere e o fogo nunca se apaga. Como eu falei em um podcast anterior, el rico, ele dizia que sentia as chamas que lhe queimavam. Ou seja, porque quando a pessoa muere, então ela vai receber um outro corpo, esse corpo da eternidade, que ela vai passar com Deus ou com o diabo. Se ela muere, então a alma de ella vai receber esse corpo, que ela vai estar aí no inferno, e esse corpo não se queima. Não é um corpo como o corpo humano, que você queima e queda uma marca. Não, o inferno, a pessoa vai sentir esse ardor e não vai parar. Imagine se a pessoa quando se queima, é um ardor horrível, não? E quedam às vezes dias com esse ardor. Agora imagine-se esse ardor por toda a eternidade. Que é o que vai acontecer com aqueles que pensaram que o inferno era um juego, pensaram que não é aqui mesmo, que não todos vamos para o mesmo lugar. Deus é amor e, por lo tanto, Deus não vai lançar nadie ao inferno. É certo, Deus não lança a nadie. É a própria pessoa que quer ir. Quando ela decide
não querer obedecê-lo, não querer someter-se a Jesus, que vino para dar a vida exatamente para resgatar-nos deste lugar de tormento. Um outro versículo para que vocês lo tenham aí anotado, Apocalipse 19:20. Apocalipse 19:20. Disse assim: La bestia foi apressada, ou seja, aprisionada. La bestia foi aprisionada e com ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, com as quais havia enganado a los que receberam la marca de la bestia e haviam adorado a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e azufre. Veja, la bestia, que é o anticristo, e o falso profeta, que será esse líder religioso que vai a elevar o anticristo ao poder. Os dois, tanto o anticristo como a bestia, como o falso profeta, os dois, eles vão direto ao lago de fogo e azufre. Ou seja, eles não vão para o inferno. Eles vão direto ao lago de fogo, porque é o lugar que será de tormento eterno para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ele habla de la marca de la bestia. Em outro podcast, mais na oportunidade, eu falarei sobre essa marca de la bestia para que você possa saber sobre isso. Apocalipse 20:10. Anote aí. Apocalipse 20:10. Disse assim: E o diabo que los enganava foi lançado ao lago de fogo e azufre, donde estavam la bestia e o falso profeta. Veja, no lago de fogo já estava la bestia e o falso profeta. Agora, o diabo também foi lançado allá. E quando habla diabo, está relacionando todos os demônios. O diabo e todos os ángeles rebeldes, e nesse momento serão lançados todos dentro do lago de fogo e azufre. E disse: e serão atormentados dia e noite por los siglos de los siglos. Ou seja, não haverá fim. Por toda a eternidade já estará já. Então já temos três no lago de fogo. Temos a bestia, o falso profeta e agora o diabo e os demônios. Muito bem. Em Apocalipse 20:14, anote. Esse é o último que eu leio hoje. Apocalipse 20:14. Ele disse assim: E o inferno e a muerte foram lançados no lago de fogo. Mira usted, quando a pessoa muere, ela primeiro vai para o inferno. Agora aqui Jesus dijo que o inferno também vai para o lago de fogo, ou seja, aquele inferno não é o final. Você já viu quando uma pessoa ela vai presa, então se ela queda na penitenciária, como se chama? Não no principal, ela queda em uma celda em la comissaria. Por exemplo, a pessoa é agarrada, faz um crime, ela faz um roubo, então primeiro ela vai lá à comissaria, não? E aí na comissaria ela já queda em uma celda. E aí ela já queda em espera. Depois ela é transferida, uma vez que ela foi condenada, uma vez que o crime dela foi provado, então se ela é transferida para aquele cerezo, que já é aquele lugar onde estarão todos os que cometeram crimes e aí vão pagar uma condena. Pode ser 5 anos, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, pode ser uma cadena perpétua. Aí ela vai pagar por el crime cometido. Não é assim? Bem, é o mesmo que acontece com a pessoa quando ela muere sem Cristo. Ela morreu sem Cristo, então primeiro ela vai para essa celda, que é o inferno. E aí no inferno ela já começa a pagar as consequências. E depois vem o pior. Então aqui nós outros já nos encontramos que dentro do lago de fogo
já está a bestia, já está o falso profeta, já está o diabo e seus demônios. E aqui Jesus disse que el infierno e a morte, porque tanto o inferno como a morte também serão juzgados. Então você se imagina. Então já temos os 5 primeiros que já estão dentro do lago de fogo e azufre. E aí ele disse assim, o verso 15: e el que não foi hallado escrito em el libro de la vida foi lançado em el lago de fogo. 6 grupos, 6 personas, os 6 tipos que estarão nesse lugar e serão condenados. Vê aqui, o último são aqueles que não se hallaram escrito no livro de la vida. Por que eles não se encontraram no livro de la vida? Porque eles não se arrependeram de seus pecados. Porque eles não aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Porque eles não decidiram em vida assumir a fé em Jesus. Eles quiseram desfrutar da vida, eles quiseram aproveitar a vida, eles quiseram viver a vida aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a sua maneira, 50 anos, 70 anos, viveu no pecado, viveu a vida errada, viveu a vida como queria, como aquele rico, não que a Bíblia disse assim, que ele celebrava festas cada dia com esplendidez, ou seja, cada dia, ele estava já com a festa, ele queria viver a vida. Quanto tempo ele viveu? 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Quanto ele viveu? Não sei. Mas ele viveu a vida com esplendidez durante esse período. Festa tras festa, e vivendo a vida louca, e com uma mulher aqui, outra pessoa aqui, e isso aqui, o outro, enfim. Só que a vida acabou. Ele morreu. E quando ele morreu, se acabou a festa. Porque ele já se despertou em um lugar de tormento, que é o inferno. É o inferno. E aqui nesse passagem do Apocalipse, que nós acabamos de ler, nós vemos que todos aqueles que rechaçaram a Jesus, eles vão ser julgados e vão ser condenados ao lago de fogo e azufre. Então, repetindo, primeiro vai a bestia, que é o anticristo. Depois, o falso profeta, que é aquele poder religioso que colocou o anticristo em evidência, que deu ao anticristo o controle. Então, primeiro, o anticristo. Depois, o falso profeta. Depois do falso profeta, vem o diabo, que enganava as pessoas. Ou seja, Lúcifer, com todos os demônios que se rebelaram com ele, vão para o lago de fogo, porque eles já estão no inferno. Agora eles vão para o lago de fogo. Depois vem o inferno, como está escrito aí, vem o inferno e a morte. E por último, todas as pessoas que não estão inscritas no livro da vida, rechaçaram a ofrenda de Deus por nós outros. Rechaçaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E por isso, essas pessoas terminarão ou terminarão no lago de fogo e azufre, e como está escrito, e serão atormentados dia e noite por os siglos de los siglos. Minhas amigas, meus amigos, isso é um alerta, é um chamado para que você não ruegue com sua alma, porque eu não sei, o mañana pode não existir para nenhum de nós outros. Quem me garantiza que eu tenho 5 minutos mais de vida, ou 10 minutos mais, ou 1 hora, ou 10 horas, ou 20 horas, ou 1 mês, ou 15 dias, ou 1 ano inteiro, ou mais 5 anos? Quem garantiza? Não há garantia. A vida é como um soplo. Ayer eu estava lendo isso na Bíblia, e hasta coloquei mensagem depois no Telegram, você pode ver em meu Telegram, e também no Twitter, que habla exatamente sobre isso.
que Davi disse que a vida é como um soplo. Ou seja, se acabou. Então, minha amiga e meu amigo, medita sobre isso. Não quero assustar, não quero ser alarmar-lhes, nem nada disso, mas eu quero salvar sua alma. Você que está apartado da igreja, você está fora do reino de Deus, você conhece a verdade, e você vai perder sua salvação por tonterias. Mas o bispo, eu me decepcionei com um pastor, eu me decepcionei com uma obreira da igreja. O bispo, eu ouvi muitas coisas erradas, mas coisas erradas você vê no mundo e você não sai do mundo por isso. Você vê coisas erradas aí, você está fora da igreja. E aonde você vê coisas buenas? Em todo lugar você vai ver coisas malas, você vai ver gente injusta, gente mal intencionada, gente que é envidiosa, gente que habla tonteria, gente que rusga, que condena. E no mundo isso também existe. Aí você diz, mas o bispo, dentro da igreja, passar essas coisas, pero são homens. E eu não posso mirar a homens, eu não posso mirar para o pastor, ou para a obreira, ou para o bispo. Não, eu miro para Jesus. Meus olhos estão postos em Jesus. Então, a mim não me interessa a vida de outros. Se outros cometeram erros, se outros cometeram injustiças, se outros cometeram coisas que não se podia, realmente eu estou de acordo com você. Dentro da igreja, teria que haver um ambiente 100% de santidade. Sin embargo, há homens. E aonde há homem, há humanidade. Então, não deixe que o erro de outra pessoa lhe haga perder sua salvação. Não deixe que o que outra pessoa isso lhe venga contaminar. Por isso está escrito, sobre todo o que se deve guardar, guarda tu coração. Guarda-lo. Proteja seu coração das injustiças, proteja seu coração dos malos olhos, proteja seu coração de coisas erradas. Cerre seus ouvidos para palavras que venham destruir sua fé. Cerra os ouvidos. E você vai conservar sua salvação. Você vai conservar sua alma. Minha amiga, meu amigo, salvação é personal. Então se vuelva para a igreja. Vuelva. Mientras há tempo. Vuelva. Não espere para amanhã. Não degue para amanhã, proteja sua salvação, proteja sua alma, guarde sua alma aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quizás você me diga, pero bispo, eu não estou indo à igreja, mas eu sigo orando, eu sigo tendo fé em Deus. Você sabe que não é igual. Não viva de ilusão, por favor. Não viva dessa maneira, porque se você se muere dessa maneira, você sabe que você vai para o inferno. E o pior, sabe que é? Ayer eu estava conversando com minha esposa sobre esse tema, porque eu estou meditando sobre esse tema do rico e Lázaro, e uma das coisas que ele habla, que são muito fortes, melhor. Amanhã eu vou falar sobre isso. Uma das piores coisas que a pessoa que vai para o inferno, ela vai ter. Amanhã eu vou falar sobre isso aqui em nosso podcast, ok? Esteja atento aí, vamos compartilhar com nossos companheiros, nossos amigos, familiares, todo mundo escutar essas mensagens, ler estes versículos bíblicos que les di no dia de hoje. Vamos compartilhar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se aí, coloque a campanita aí no YouTube para que você vá recebendo notificações e assim você vá aprendendo para proteger sua fé. Ok? Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Antes de terminar, domingo a hora, eu vou realizar às 10 da manhã uma reunião para você que quer volver. Para você que disse ao bispo, eu quero volver. Eu quero reincorporar-me ao corpo de Cristo. Eu quero volver à fé. Realmente eu me deixei guiar por outras pessoas, quedei mirando para erros de outros e me perdi.
mas eu quero recuperar-me. As portas estão abertas para você. Nada lhe vai juzgar, nada lhe vai condenar. Aunque você diga, mas o bispo, é que eu, quando saí, eu falei tonterias, eu falei coisas malas da igreja, falei coisas malas dos pastores, falei mal de você, o bispo, eu lhe critiquei muito, falei coisas horríveis sobre você, eu lhe perdono. Eu lhe perdono. E a igreja lhe perdona também, sabe? Passou. Foi um momento de loucura. Está perdonado. Por mim, por la igreja, você está perdonado. Agora, busque o perdão de Deus e perdone-se a si mesmo por lo que passou. E vuelva. Esse domingo, venga estar comigo nesta reunião. Se você me vê aqui da cidade, do estado, você diz, bispo, eu queria ir aí. Venga, você já sabe a direção, não hace falta que eu lhe dê. E se você me vê de qualquer outra parte do planeta, há uma universal por aí, busque a igreja universal, busque sua igreja, não? A igreja onde você tinha comunhão com Deus. Vaya, vuelva ao corpo de Cristo. Não perda, minha amiga, meu amigo, sua salvação é o tesouro mais grande que temos e é único. Não podemos desperdiciar nossa oportunidade. E amanhã eu vou falar sobre algo muito interessante. Não se vá a perder o podcast de manhã. Deus bendiga, um gosto estar com vocês. Nos vemos.